Quando você pensa que já viu de tudo, surge 3 vezes Ana, para te provar que a criatividade humana não tem limites. Essa novela mexicana é uma verdadeira montanha-russa de emoções, com personagens que parecem ter saído de um universo paralelo. Prepare-se para se surpreender, rir e se questionar sobre a vida e sobre a sanidade dos roteiristas. Antes que vocês me batam, não, eu não vou falar mal da novela. Simplesmente vamos conversar sobre alguns fatos que estavam estampados na cara de todo mundo. Bom, 3 vezes Ana já chegou ao fim no SBT e eu quero saber de você. O que acharam da novela? Foi boa? Deixou faltar alguma coisa? Me diz aí na sua opinião. Chegou ao fim na noite da última terça-feira, dia 4 de julho, a grande aposta do SBT para alavancar os índices de audiência. Desde o início da trama foi rodeada de expectativas. E não era para menos, né, gente? A novela reunia novamente Angelique Boyer e Sebastián Rulli, o casal do momento, em uma produção de Angelinésima Medina, responsável pelos sucessos de Abismo de Paixão e O Que a Vida Me Roubou, junto a Davi Zepeda, outro galã do momento. Para completar, a novela ainda se tratava de um remake do clássico Laços de Amor, que consagrou Lucero como a grande estrela que é. Se você ainda não viu o fim de 3 vezes Ana, vou te resumir um pouco. No capítulo final, Ana Letícia assassina Cláudia e foge com Isaac após recuperar o filho. Ramiro e Ana Laura se casam, Marcelo se recupera e, diante do seu pai Fernando, se finge de mal para que ele lhe diga onde encontrar seu filho. A polícia os encontra e mata Fernando sem que ele consiga dizer nada. Ana Letícia segue com a ideia de destruir as irmãs e fica com o tio Mariano. Ela vai até a casa da família e provoca a morte da avó Ernestina. Tadinha, né, gente? Não merecia esse final. Eu ainda queria ver essa véia casar com outro véio lá, né, gente? Mas, mais tarde, ela sequestra Ana Laura e Ana Lúcia e foge com o tio Mariano. Isaac se entrega e devolve o filho de Ana Letícia a Marcelo. Na estrada, Mariano prefere sofrer um acidente e sucumbir às paixões baixas da sobrinha. Na última parte, vemos que Mariano foi deixado em uma cadeira de rodas, Ana Letícia em um asilo e as outras 2 trigêmeas felizes com seus respectivos parceiros. Um elenco de astros, uma novela envolvente e uma direção competente. Só podia dar um baita novelão, certo? Errado. 3 vezes Ana chegou ao fim com uma das novelas mais estranhas e exageradas dos últimos anos. O problema pôde ter sido detectado desde o roteiro. Em 1995, Laços de Amor foi considerada lenta e com poucos elementos que cativassem o público. Se há mais de 20 anos atrás a trama já não era forte o suficiente para trazê-la aos dias atuais, era necessária uma adaptação pesada. Em O Que a Vida Me Roubou, o adaptador José Carlos Alcalá já tinha demonstrado o quanto podia exagerar nas situações folhetinescas, mas aqui ele se superou. 3 vezes Ana brincava com a inteligência dos telespectadores, e as coisas pioraram. Não se pode negar que a novela teve um começo promissor. Se notava a preocupação da produção em entregar um produto com qualidade. A direção estava afiadíssima, e o único porém que parecia atrapalhar o rendimento da novela era a lentidão. Não demorou muito para as coisas começarem a mudar. Pode-se dizer que o maior absurdo veio do galã, Marcelo. De um detetive frio e calculista que já tinha cometido até assassinatos, ele sofre um atentado e perde a memória, criando outra personalidade, o taxista Santiago, nobre e incapaz de fazer mal a alguém. Em determinado momento da trama, Santiago recupera sua memória e é aí que as coisas começam a desandar. Ele acaba desenvolvendo uma dupla personalidade. Ou seja, de uma hora para outra ele se transformava em Marcelo, a Santiago e vice-versa. Isso era marcado por um sangramento no nariz, ou seja, cenas extremamente ridículas, não é? E isso só piorou. Após descobrir um tumor, ele acaba em uma mesa de cirurgia, enquanto suas personalidades lutam a mão armada em sua mente para disputar quem permaneceria. Uma cena digna de desenho animado. Mas 3 vezes Ana também apresentava outros problemas. A lentidão do início foi substituída por uma sequência de gritaria e atentados. Nesse momento, atos insanos começam a acontecer. De um momento para o outro, todos os personagens acabavam tendo alguma relação, independente do núcleo que estavam. Filhos bastardos, amores do passado, antigas inimizades e outras coisas do estilo apareciam a um passe de mágica. O principal foi Ernestina e Soledade. Gente, as 2 eram irmãs. Como que chegaram a esse ponto? O principal personagem a demonstrar isso também foi o Evaristo, que de um simples ajudante de Marcelo acabou se revelando avô,
cúmplice, padrasto, compadre e amante de outros personagens totalmente desconexos. Para piorar, vários personagens tiveram seus perfis alterados. Bonzinhos viraram vilões, enquanto os vilões demonstravam não ser tão vilões assim. O melhor exemplo é Fernando, que começou a história sendo um homem depressivo e vivendo como indigente após a morte do filho, mas resulta num bandido perigoso que só pensa em vingança, sendo inclusive um dos responsáveis pela morte do filho. Para explicar tanta mudança, o recurso do flashback foi usado deliberadamente. Pode-se dizer que 1/3 de cada capítulo foi destinado a eles, o que deixava tudo ainda mais cansativo. Até a própria produção chegava a se confundir com os filtros de imagens de tão rotineiro que era. Mas o pior era que, apesar de milhares de acontecimentos, 3 vezes Ana não saía do lugar. Os furos do roteiro acabaram atrapalhando a performance de vários atores. O mais afetado foi, sem dúvida, Sebastian Hull, que teve uma de suas melhores interpretações, mas os seus personagens o deixavam ridículo. O mesmo pode-se dizer de Davi Zepeda, o personagem não ajudava em nada. Ramiro era o típico príncipe de conto de fadas sem graça nenhuma. Ramiro Fumazzoni fez sua estreia na Televisa como Mariano, o tio das trigêmeas, e só confirmou que é um péssimo ator. Susana Dos Amantes estava em um personagem maior de suas capacidades. Blanca Guerra encarou um de seus piores personagens. Grande atriz que é, passou toda a novela repetindo a mesma cena, a mãe que tem medo de perder a filha por um segredo. Após um notável avanço em trabalhos passados, Carlos Della Mota regrediu com uma interpretação falsa como Valentim, mas não tem como julgar, seu personagem também era extremamente falso. Começou a trama como um mocinho sofrido, se transformou em um vingador com falhas de caráter e terminou como um psicopata frio e calculista. Éric del Castillo interpretou Evaristo com direito a um figurino digno de mafiosos de cinema antigo e deu certa dignidade ao papel. Em meio a tantas decepções, 2 atores se destacavam: Ana Berta Spin e Pedro Moreno. Ela, estupenda atriz que é, transmitia serenidade ao interpretar a bondosa Remédios. Sem dúvidas, as cenas mais emocionantes da novela eram as suas juntas com a de Sebastian Hull, devido à grande química dos dois. Já Pedro, após os trabalhos de destaque, teve sua grande oportunidade vivendo Isaac, um dos poucos personagens críveis da novela, um futuro galã nato. Angelique Boyer. Chegamos nela. A grande estrela. Teve uma longa jornada com suas 3 personagens. Em sua época, Lucero chamou a atenção e se consolidou como atriz. O mesmo não pode se dizer de Angelique. Ela sai da novela como entrou, sem nenhum alarde e com menos atenção do que nos projetos passados. Mas isso não tira o mérito da atriz em interpretar 3 personagens totalmente diferentes. Contrariando expectativas, Ana Laura conseguiu ser a menos exagerada das 3. Angelique estampou doçura com seu papel. Como Ana Letícia, ela estava muito mais exagerada, mas não se saiu mal. O problema foi que a Ana Letícia, que o público queria ver desde o início, só apareceu no último capítulo. Já a Ana Lúcia foi uma personagem comum, sem nada que a diferenciasse dos outros personagens. Bom, destaque para o penúltimo capítulo, onde Ana Letícia assassina Cláudia a facadas. A cena foi tão mal feita que ficou visível que as facadas acertavam a parede e o sangue cenográfico era mínimo. Até as cenas onde as trigêmeas estavam juntas foram menos caprichadas que no começo da história. E o que dizer do final da novela? Vale lembrar que o final de Laços de Amor foi tão impactante que é discutido até os dias atuais. 3 vezes Ana, para variar, ficou devendo nisso também. Um desfecho como cabos soltos e finais exagerados que nitidamente só foram feitos como afã de repetir o feito da versão original. A impressão final é que aquela novela que prometia ser um excelente projeto ainda não estreou. Nem mesmo o casal Angelique e Sebastian deu tão certo como nos trabalhos passados. Ana Lúcia e Marcelo, ou Santiago, não tinham o mesmo brilho que Montserrat e Alessandro em O Que a Vida Me Roubou, e muito menos o de Teresa e Arthur em Teresa. O mesmo pode ser dito do casal da atriz com Zepeda. O que foi visto em Abismo de Paixão também não se repetiu aqui. 3 vezes Ana acaba deixando um grande exemplo de que as aparências, principalmente na Televisa, enganam e muito. Mas quem sabe tenham sorte da próxima vez. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Deixe a opinião de vocês aqui abaixo nos comentários que eu quero saber. Vamos conversar sobre esse assunto. Os créditos para esse vídeo estão aqui na descrição. Espero que vocês tenham gostado, um super beijo e até o próximo vídeo.